Aleluia, aleluia. Te damos graças, Pai, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de te servir como igreja nesse lugar, Pai. Nós não estamos aqui para celebrar apenas uma reunião casual. Nós não estamos aqui, Pai, para ter algo a fazer no domingo à noite. Nós estamos aqui por causa do Senhor, da sua palavra, da sua glória. Obrigado porque essa glória nos uniu, Pai. Essa glória nos fez corpo de Cristo. Essa glória nos convidou, Pai, a conhecer de Deus e conhecer a Deus de uma forma diferente, com o propósito de que o Senhor possa se manifestar por nosso intermédio nessa terra. Eu oro para que no nome de Jesus, nessa noite, consciência, Pai, caia nos nossos corações da Tua vontade, da Tua verdade para a nossa vida, e que nós possamos, em nome de Jesus, portar a verdade, a resposta, a solução, o socorro para esse mundo, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer nessa reunião hoje à noite e que o Senhor já começou a fazer. Eu proclamo em nome de Jesus uma noite de respostas, Pai, uma noite de despertamento, uma noite de percepção interior, Pai, da Tua vontade. E eu declaro em nome de Jesus um ambiente favorável à manifestação dos dons espirituais, um ambiente favorável a que o ensino caia no nosso coração como uma boa semente. Eu declaro que as nossas vidas não serão mais as mesmas, em nome de Jesus. Você pode declarar isso para o irmão que está do seu lado. Fala uma palavra de Deus aí, deixa Deus te usar nesse momento. Talvez você vai liberar aí, irmãos, pela fé, uma palavra que vai abrir as portas para o que Deus vai fazer na vida do seu irmão. A gente não está cultuando sozinho. Ele é nosso Pai, não é só meu Pai, nosso Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, nesse ambiente de fraternidade e de unidade, o Senhor ordenando sua bênção. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar. Só louvor, obrigado. Bênção demais. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu vou dar mais uma chance de dar uma boa noite, rapaz. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes de estar aqui celebrando o Senhor? Amém. Eu estou feliz de estar aqui. Para mim é uma honra. Pastor Isaías é um grande amigo, ministro de Deus. Eu estava até relembrando, irmãos, o último encontro que a gente teve mais tempo pessoal foi quando eu levei ele para ministrar na minha igreja lá em João Pessoa, na época que eu pastoreava lá em João Pessoa. E ele ministrou no sábado à noite. E aí, no sábado à noite, ele quis dar um exemplo que envolvia umas tranças de alho no culto de domingo, e eu fui atrás com ele. A gente teve um tempo maravilhoso, o domingo de manhã inteiro rodando atrás dessas tranças de alho, para ele poder dar o exemplo dele no domingo à noite. A gente conseguiu comprar com muito esforço essa trança de alho, e quando chegou no culto ele esqueceu qual era o exemplo que ele ia dar com a trança de alho, e depois ele deu para o irmão como uma oferta. Mas eu posso dizer, irmão, seu pastor é uma grande bênção para o corpo de Cristo. E eu sei que, ainda que alguns aqui, eu sei que você está sentindo falta dele, mas eu posso te dizer que ele está sendo uma grande bênção para o corpo de Cristo. Amém? Então, a igreja Verbo da Vida do Distrito, de alguma forma, está semeando uma semente, e uma semente para as nações, né? Tocando o Chile. Então, parabéns pelo coração, pela disponibilidade. Eu sei que Deus está trazendo colheita também para cá. Vou te falar, toda vez que seu pastor sair, irmãos, em primeiro lugar, fica com expectativa do retorno dele, mas fica com expectativa do retorno da semente que está sendo semeada, com a presença dele lá. E eu sei que isso vai tocar essa igreja, vai tocar muitas áreas aqui. Sei que vocês estão bem representados aqui, ele está bem representado com os pastores, mas é importante que a gente se mantenha conectado com o corpo de Cristo. Não existe só a nossa igreja, né? Não tem só essa igreja Verbo da Vida, e não existe só o Ministério Verbo da Vida. Nós estamos no corpo de Cristo, e é uma bênção de alguma forma poder cooperar com os irmãos. Então, eu não quero me delongar muito, eu estou bem animado mesmo de estar aqui. Eu quero compartilhar algo do meu coração para você. É tanto que eu vou falar algo que eu estava conversando com os irmãos da minha igreja lá em Goiânia. Não vim de chapéu e bota hoje, não sei nem porquê, mas eu estou um goiano inteiro, rapaz. Até comendo piqui, estava falando para os irmãos que disseram que era a última aprovação, eu estou comendo e achando bom. Lá, terra boa, graças a Deus, e a igreja está avançando. Mas, irmãos, eu ouvi alguns anos atrás uma história, eu acho que foi num podcast, alguma coisa assim. Essa história pode ser verdadeira ou pode não ser, tá certo? Já fica o aviso aí.
Se for, é bom. Se não for, também não vai influenciar em nada da pregação, não. Mas eu estava assistindo essa história e disse que o JFK, né, o presidente Kennedy, ele foi fazer uma visita às instalações da NASA, ali perto da época em que teve aquela missão da Apollo 13, se não me engano, que foi para a Lua, né? Ali, na década de 50, 60, alguma coisa assim. 60, 70. Apollo 11, foi o que eu disse. É porque a igreja do pastor Isaías, eu me lembrei de falar do 13 aqui, alguma coisa. Mas, Apollo 11, era isso que eu ia dizer, irmãos. Você vê como o exemplo está saindo com a qualidade de Torá, né? Então presta atenção. Aí ele chegou lá, aí disse, encontrou um zelador lá, tinham vários zeladores, mas ele encontrou o primeiro e perguntou: ei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí ele olhou: senhor presidente, aqui eu varro o chão, eu limpo o chão aqui que o pessoal pisa. E aí, o presidente ouviu aquilo, falou alguma coisa e saiu. Aí lá na frente ele encontrou outro zelador, aí chegou para esse zelador e disse: o que é que você faz aqui, rapaz? Aí ele disse: senhor presidente, eu ajudo o homem a chegar na lua. Resposta boa, né, irmãos? Um zelador estava varrendo o chão, o outro estava ajudando a humanidade a pisar na lua. E disse que ele continuou andando e chegou num terceiro, olhou o rapaz lá com a vassoura na mão e disse: você, o que é que faz aqui? Ele disse: eu não faço nada ainda não, fui contratado hoje, ninguém me disse o que é para eu fazer, eu estou aqui esperando. Rapaz, maravilhoso, né, irmãos? Eu acho que isso é uma figura boa demais para a gente. Se um estava varrendo o chão, outro estava cumprindo um propósito de mandar o homem à lua, o terceiro não sabia de onde veio nem para onde ia, e por causa disso, irmãos, eu não sei o que aconteceu com o resto da história não, eu me esqueci, mas o fato é o seguinte, presta atenção, tenha calma. Irmãos, quando, como igreja, a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente nunca chega em lugar nenhum. E quando a gente não chega em lugar nenhum, existe uma satisfação que deveria tocar a nossa vida que nunca toca. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas Deus não prometeu salário para Adão. Deus não disse assim: Adão, se tu botar o nome dos animais bem direitinho, cuidar da terra, cuidar da tua mulher, porque ele não tinha só o jardim para cuidar, não, ele tinha que cuidar de Eva. Irmãos, era a responsabilidade. Agora Deus disse para ele: rapaz, vai lá e toma conta aí, cuida direitinho das tuas coisas. O que é que Adão ia ganhar, irmãos? Adão não passou na sala do RH, Adão não entendeu nada. Mas, irmãos, eu posso te dizer que Adão era recompensado com a alegria de servir a Deus. Louvado seja Deus, teve um aleluia e um amém ali atrás. Irmãos, eu vou te falar, existe uma alegria de servir a Deus, existe uma força interior quando a gente começa a viver o nosso propósito, mas a gente como igreja não vai desfrutar do propósito se nós estivermos apegados apenas às atividades que nós fazemos. Não, o que é que eu faço como igreja? Não, como igreja eu vou para o culto no domingo à noite, como igreja eu visito alguém, como igreja eu faço alguma coisa, mas irmãos, eu quero te dizer que antes de você fazer alguma coisa, Deus quer te dar uma percepção, um entendimento de quem você é. Você não faz o que faz para ser alguém, porque você é alguém, você faz o que você deve fazer. Lá em Lucas no capítulo 4, eu queria começar com esse texto, Lucas no capítulo 4, no versículo 18, eu vou ler dois textos aqui para a gente iniciar. Ele diz assim, Lucas 4, versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu queria que você lesse comigo na sua Bíblia, independente da versão. Vamos ler até o versículo 19, tá? Vamos junto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20, ele diz: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Vai comigo para 2 Coríntios, por favor, no capítulo 1. A gente vai ler os versículos 21 e 22. 2 Coríntios 1, 21 e 22.
Aqui a gente encontra o apóstolo Paulo e ele vai dizer assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Diga, nos ungiu. Lucas no capítulo 4, Jesus está citando a profecia de Isaías, 700 anos antes. Isaías falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, Jesus conseguiu identificar que aquela passagem falava a respeito dele. Amém? Isaías não estava falando aqui, irmãos, pontualmente, quando isso iria se cumprir, mas quando Jesus lê o rolo do profeta Isaías, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele se enxergou nas escrituras e ele disse: hoje está se cumprindo isso. Paulo fala, voltando aqui, 2 Coríntios 1, 21, mas quem nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Diga comigo, diga: eu fui ungido. Para quê, irmãos? Não é para repetir para quê, irmãos, não. É só para pensar um pouquinho sobre isso. Quantos aqui, de verdade, você acredita que foi ungido? Se você não acredita, eu já vou te avisar, Paulo está se colocando no mesmo time. Ele disse: quem nos ungiu foi Deus. Paulo não está dizendo eu sou ungido. E eu vou te avisar, irmãos, você não está ungido apenas para ter o nome de ungido. Ei, ungido. Não é isso não, irmãos. Nós estamos ungidos porque Deus, Ele derrama da sua unção com um propósito. Deus não unge algo sem propósito. Deus não unge alguém apenas para que aquela pessoa seja um receptáculo da unção que Ele derramou. Ele unge alguém porque Ele tem o propósito e uma finalidade para que aquela pessoa cumpra. Alguns dias atrás eu me vi conversando com algumas pessoas dentro da igreja, em conversas de um modo geral. Irmãos, voltou para o meu coração várias vezes a mesma percepção. Tem pessoas que quando você pergunta o que você é, a pessoa fala a profissão dela. Pergunta quem é você, a pessoa fala o que aconteceu, ela conta as histórias da vida dela. Mas eu posso te dizer, irmãos, que é tempo da igreja começar a ter a identidade que Deus decidiu colocar sobre a igreja aqui na terra. Você é a igreja, irmãos, eclésia. A palavra eclésia dá a ideia de alguém que foi junto, foi chamado para fora, obviamente a palavra grega literalmente é isso, alguém que foi chamado para fora, mas essa reunião da eclésia, irmãos, é mais do que um clube social, é mais do que você ir para um lugar com outras pessoas que você conhece. Eclésia, irmãos, era um grupo de pessoas que se reuniam nas cidades e que muitas vezes tinham autoridade de determinar rumos daquilo que iria acontecer. Nem todo mundo era convidado para a eclésia, não, só pessoas importantes. Olhe para o seu vizinho aí e diga: você é uma pessoa importante. Você foi chamado para estar aqui e você atendeu, irmãos. Você está na eclésia, graças a Deus por isso. Agora, irmãos, a gente precisa começar a valorizar o tipo de mudança que pode acontecer a partir desse ambiente aqui. Às vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, o ambiente da igreja fica tão familiar que a gente perde expectativa das coisas que Deus pode fazer de forma sobrenatural. E eu vou te avisar, irmãos, não tem como entrar no corpo, como viver para Deus, sem ter consciência do sobrenatural. O irmão Reinhard Bank disse uma frase que eu amo. Ele disse: irmãos, se você tirar o sobrenatural do evangelho, não vai restar nada. Porque a gente tem um Jesus sobrenatural, um Espírito Santo sobrenatural, um novo nascimento que foi sobrenatural, uma unção que é sobrenatural. Eu preciso começar a ter expectativa do sobrenatural me acompanhar por onde eu for. Agora, irmãos, o sobrenatural nem sempre é espetacular. E essa é a questão. Às vezes as pessoas, irmão Reagan fala isso, você já deve ter ouvido em outros momentos. Na busca pelo espetacular, muitas pessoas perdem o sobrenatural de Deus. Porque às vezes o sobrenatural, ele pode te levar a ter as mesmas atividades durante algum tempo. Tem pessoas que não crescem, irmãos, espiritualmente, ministerialmente. Tem pessoas que não desenvolvem o que deveriam desenvolver, simplesmente porque elas não tem paciência de continuar fazendo as mesmas coisas. Ela acha entediante. Talvez você está olhando para mim e não imagina. Mas, irmãos, eu sou altamente treinado. A minha musculatura da mão, eu toco contrabaixo. Vocês não entenderam, não. É porque eu não vou... Se eu pegar, irmãos, esses dois dedinhos aqui, ligeiro, rápido demais. Como foi isso? Foi do dia para a noite? Foi não, irmãos. Foi treinando e treinando e treinando e treinando.
era uma piada, mas ninguém entendeu também eu não vou me esforçar para explicar não. Mas o fato é, irmãos, o que leva você a ter resultado muitas vezes é a permanência em fazer algumas coisas que às vezes não parecem tão espetaculares. Então, quem conseguir vencer o tédio de permanecer fazendo o que deve fazer, vai se encontrar com o extraordinário no final. Nem sempre o sobrenatural vai te fazer ficar se sentindo bem. Eu vou te dizer, irmãos, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quantos aqui acham bom a unção do Espírito, irmãos? Quantos amam a unção do Espírito? E se essa unção te obrigar a andar mais do que o que você gostaria? Porque eu vou te lembrar, irmão, Jesus não andou no lombo do jumento o ministério inteiro. Graças a Deus pelo lombo do jumento, na hora que tinha o lombo do jumento para entrar na cidade. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele andou por toda parte. Como? Com os 2 pezinhos dele, irmãos. Ihu! Ele não andou, irmãos, em volta do açude velho, não. Ele andou por toda parte, fazendo o bem. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que se você deseja, ama e respeita a unção do Espírito Santo, isso muitas vezes vai te levar a fazer coisas que não são confortáveis. Isso vai te levar a sair da zona de conforto, irmãos. E eu sei que às vezes isso não é tão agradável de se ouvir. Muito obrigado pelo seu entusiasmo. Mas a Bíblia fala, por exemplo, Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, uma das últimas passagens de Jesus antes de ser assunto aos céus. De fato, ele vai ser assunto no capítulo 1 também. Mas ele diz, finalizando com os discípulos, 40 dias pregando só sobre o reino de Deus. E aí ele diz, e agora eu estou me preparando aqui que eu vou partir, tá bom? Aí um discípulo disse, e agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? A cabeça dele ainda, irmão, estava no reino de Israel, o que iria acontecer com eles. Quantos estão aqui, irmãos, ainda? Você está aqui? Eu estou animado com a mensagem, viu? Estou animado. Irmãos, Deus quer fazer muita coisa com você, Deus quer fazer muita coisa em você. Mas Deus nunca está pensando só em você. Quando vai ser a restauração para Israel? Porque eu quero saber da minha família. A gente vai ficar bem ou não vai? Jesus disse, essa conversa aí não é para agora. Mas eu tenho uma outra conversa para conversar contigo. O quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tu está querendo um reino para Israel. E Deus está dizendo agora, você vai ser minha testemunha aqui, ali e acolá. Você vai testemunhar onde você está. Mas tem uma coisa, eu lamento te avisar, cara, tu queria ficar em casa? Teu planejamento era botar um pijama e ficar em casa. Rapaz, tu vai ter que andar, viu? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A conversa não para aí. Depois dele falar tudo aquilo, diz que vem, irmãos, uma nuvem, ele começa a subir, e os discípulos vão olhando, e vão vendo, rapaz, Jesus vai sair no meio da conversa. Ó, lá vai Jesus, irmãos, Jesus subindo. As nuvens se fecham. E os discípulos continuam olhando para cima. Está ouvindo o canto dos pássaros? Está tão calado aqui hoje à noite. Os discípulos. Eu vou te falar, irmãos, tem um texto, Colossenses no capítulo 3, Paulo vai falar sobre que quem é nascido de novo, quem é espiritual, quem nasceu, quantos nasceram de novo aí? Diz que você deve buscar as coisas lá do alto. E aí eu vou te dizer, né? Jesus está subindo aqui, tá? Volta aí para Atos 1, a gente vai ficar viajando aí no Novo Testamento. Atos 1, os discípulos estão lá. Irmãos, não parece piedade o que eles estão fazendo? Quem é nascido de novo, não tem que ficar pensando lá no alto, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas que são lá do alto. Faz assim, então leia o capítulo 3 inteiro de Colossenses e você vai entender o que Paulo está falando. Porque lá no versículo 5, ele diz, rapaz, a tua vida, ela está lá juntamente com Cristo. E aí, versículo 12 ele vai dizer, por causa disso,
faça morrer a tua natureza terrena. E seja um exemplo de compaixão, de misericórdia. E comece a andar em amor, sabe por quê? Porque a tua fonte está lá em cima, a tua fonte não está aqui embaixo. Ah não, eu vou ser gente boa quando o povo é gente boa comigo. Não, não, a tua fonte não está em como as pessoas te tratam, a tua fonte está lá em cima. Ah não, mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei na minha vida, tu não sabe o que eu passei na minha, está tudo bem. Eu estou vendo uma menina de Calcaia ali, da minha cidade, irmãos, eu sei o que eu passei em Calcaia. Terra boa. Não é piada isso. Era para vocês dizerem, amém, é uma terra boa, Calcaia. Se você não foi lá, tem que conhecer Calcaia. Irmãos, eu vou te falar, às vezes a gente acaba pensando na nossa cabeça que tudo que Deus vai fazer é o que a gente já viveu até agora. Porque no final das contas, se a gente não tiver cuidado, a nossa identidade se torna o que fizeram com a gente. Irmãos, eu conheço pessoas que passam a vida inteira ecoando e reclamando por causa do que aconteceu no passado. E por favor, irmãos, eu não estou aqui para desprezar o passado de ninguém ou para tentar humilhar o teu passado, mas eu preciso te acordar no presente, porque existe algo que pode fazer a diferença para a sua vida. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel tem uma visão, 37, ele tem uma visão de um cemitério, um grande cemitério. 47, é o que eu estava dizendo. Até 37, agora lê os dois. Deus quer falar com alguém aqui. Mas ele é 47, irmãos, eu tenho quase certeza. Aí ele chega lá e vê um grande. É 47? Alguém apontou? Não, ninguém ajuda o pregador aqui não, nessa igreja, rapaz. Deus está. É 47, tá bom. Aí, irmãos, ele chega lá e vê um cemitério, vale de ossos secos. E aí, Deus chega para ele e diz assim: ei, bicho, tu acha que esses ossos podem reviver? Irmãos, quem estava perguntando era Deus. Quem devia perguntar para Deus não era o profeta? Mas o que é que Deus disse para ele? Abra a boca, rapaz, e diga: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que foi que aconteceu, irmãos? Aquele cemitério se tornou um exército poderoso. E a percepção que eu tenho no meu coração, irmãos, é que às vezes, como igreja, a gente não entendeu ainda o que Deus está enxergando em nós. Qual a diferença entre um cemitério e um grande exército? Qual é o ponto de mudança entre um grande cemitério e um exército poderoso? Ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu vim aqui pelo Espírito de Deus para declarar sobre a sua vida. Nas áreas onde você ainda está vendo um cemitério, se a palavra de Deus, irmão, se você continuar falando a palavra, se você não cansar da palavra, se você permanecer falando a palavra, independente do que você está vendo ou você está sentindo, irmãos, há um poder de transformação que vai fazer osso se ligar com osso, que vai fazer com que carne seja agregada aos ossos, e daquele lugar de morte, você vai ver o poder de Deus se manifestando. Deus não vê, irmãos, uma igreja cemitério, não. Mas eu posso te dizer que os crentes precisam despertar para o sobrenatural que está em manifestação enquanto a gente está reunido como igreja. Há poder aqui, irmãos, para levantar mortos. Há poder aqui para curar enfermos. Há poder aqui para salvar pecadores. Mas às vezes, irmãos, a gente está dormindo, a gente ficou no cemitério com aquela imagem de cemitério. Vou te dizer mais. Crentes que vêm para a igreja, irmãos, e acham que todo trabalho que ele tem que fazer é esquentar o banquinho da igreja. Ah, tu vai para o culto de oração? Vou não, o culto de oração é só para o pessoal que trabalha. Te arrepende, criatura.
Né, irmãos, eu declaro sobre a sua vida, uma fome está vindo nesses dias, um desejo de fazer mais para Deus. Quando? Quando você começa a entender que você é ungido. Pastor, mas eu estou vindo hoje à noite é para resolver meus problemas, e Deus está resolvendo todos eles, te avisando. Quando você começar a servir outras pessoas, você vai ver os seus problemas se resolvendo, porque às vezes, os problemas que surgem para a gente, nem era problema, foi a gente que criou, irmãos. Uma insatisfação por não fazer o que foi chamado para fazer. Uma insatisfação por aquela caixa de som que virou um banquinho na mesa da sala. Está lá, irmãos, tweet pronto para soltar um som maravilhoso. Nunca foi ligada. Calada. Virou um banco. Acho que Deus está falando com alguém ali. Estou vendo uma família regozijando. Caixa de som, voltar a ser caixa de som. Não, estou brincando. Mas, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: sabe como é que você prova que a tua cabeça está lá em cima? Quando você se reveste de Cristo e você começa a servir outras pessoas. Eu vou voltar para o anjo. Por que está olhando para cima? Esse que subiu vai voltar. Mas a questão não é essa. A questão é o que é que tu vai fazer com a tua vida. E às vezes, irmãos, ver um crente frequentando o culto, eu tenho essa sensação, como se o... Entenda aí, irmão, fica com raiva de mim não, viu? Que é a palavra do Senhor, viu? Do Senhor aqui. Aquela sensação, irmão, de que às vezes na igreja a gente está tudo assim, ó. Ah, rapaz, coisa boa. Jesus subiu, foi lá. Irmãos, quando Elias foi levantado, subiu também. Elias lançou o seu manto sobre o rapaz que estava olhando ele subir. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Elias passa e vê um rapaz trabalhando, porque eu vou te avisar, se você está pensando que Deus está esperando você ficar aposentado para fazer a vontade de Deus, eu vou te avisar, aposentado, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você faz agora. Tem gente que diz, não pastor, quando eu me aposentar, rapaz, eu vou ser uma bênção. Vai nada. Vai ser a mesma coisa, irmãos. Não, rapaz, quando eu ganhar dinheiro, vai ver que eu vou ser... Vai nada, irmãos, vai ser do mesmo jeito que é agora. Se não é fiel nos dízimos e ofertas, não vai ser depois de ganhar dinheiro. Pelo contrário, vai ficar mais difícil na cabeça. Quem não é fiel, irmãos, no dízimo de 10, não vai ser fiel no dízimo de 10 mil. Então não é melhor se arrepender logo, irmão. Vamos tomar ceia do Senhor para os irmãos. Coração tranquilo aí, viu? Não fique com raiva de mim não, eu vou já me embora. Mas o que eu quero te dizer, eu estou falando, irmãos, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Existem problemas que vão se dissolver. Você vai perceber uma alegria interior por fazer a vontade de Deus, que já vai ser o teu pagamento. Pessoas esperando, não, eu estou esperando Deus me pagar de alguma forma aqui. Irmãos, não se preocupa. Uma das formas que Deus se apresenta é como um grande recompensador. Deus se apresenta dessa forma. Ele não diz, eu galardoo, não. Ele diz, eu me torno o teu galardoador. Eu me torno aquele que consegue conceder para você a recompensa por uma vida. Agora eu vou te avisar, irmãos. Às vezes a gente está querendo sacar onde nós não depositamos. Às vezes a gente está querendo que Deus... Irmãos, eu quero te falar isso com muito temor no meu coração. Tem pessoas aqui que precisam de intervenções pontuais, extraordinárias, sobrenaturais. E eu vou te avisar, Deus não tem problema de fazer algo com você sobrenatural, extraordinário hoje à noite. Deus não tem problema de resolver coisas que não tinham sido solucionadas antes. Eu não vejo, irmãos, Daniel indo procurar alguém que tenha escapado da cova dos leões para ele começar a ficar mais convicto de que Deus pode fazer. Daniel simplesmente conhecia Deus. Foi para a cova dos leões. Mas alguém foi para a cova dos leões? Eu não sei, irmãos. Eu sei que Daniel foi o primeiro que está registrado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma promessa: se te jogarem numa panela, tu não vai queimar, não vai tostar. Não? Eles foram os primeiros. Irmãos, que tal você ser o primeiro de algumas coisas que Deus vai fazer na tua vida? Que tal você ser o primeiro de coisas que Deus vai fazer na tua casa? Irmãos, o sobrenatural de Deus está disponível hoje, como estava no livro de Atos. Agora a gente precisa entender uma coisa: o livro de Atos só existe porque eles agiram. Se eles não tivessem agido, o livro de Atos talvez seria o livro de falas dos apóstolos. Falas dos apóstolos, capítulo 5.
Irmãos, eu creio que Deus está querendo nos despertar para sair dessa zona teórica e começar a experimentar o sobrenatural na nossa vida. E eu vou te dizer, irmãos, o sobrenatural, ele não começa com um ruído muito grande, irmãos. O sobrenatural talvez não comece com grandes sinais. Tem pessoas aqui pensando assim, não, pastor, se eu ver que o sobrenatural, que vai engrenar mesmo, eu vou colocar a minha vida à disposição de Deus. Não, irmãos, muitas vezes a grande chuva vai começar com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas você já pode se levantar e começar a correr, porque aquilo que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Agora, irmãos, enquanto eu não compartilho o que eu recebi, eu fico sozinho e eu perco a minha fonte. Imagina se aquela mulher, irmãos, no meio da fome, ela não tivesse tirado o prato de comida que ela tinha para comer e morrer. Irmãos, que planejamento horrível. Tem gente que chega para mim e diz, não, pastor, porque eu sou muito planejado. Aí está se planejando para quê? Para faltar tudo e morrer. Diabo de planejamento é esse, irmãos? Está se planejando para quê? Não, eu estou me planejando para faltar ano que vem, eu acho que não vai dar certo mais. Eu estou tirando da poupança, estou tirando do dinheiro que eu tinha, e quando chegar no final, pronto, aí acaba e pronto. Tu quer ser planejado desse jeito, é? Irmãos, eu vou te avisar, tem momentos na tua vida, eu passei por situações assim, irmãos, onde eu querendo me organizar financeiramente, porque tinha enfrentado um grande desafio na vida pessoal, eu tenho que me organizar, Senhor, me ajude aqui, olha o livro, aí eu vou fazer uns cálculos aqui, então, assim, pronto. Se eu viver com o meu dinheiro, eu tenho que ter morrido há 3 horas atrás. Eu já estou 3 horas atrasado para a morte, se fosse para viver com o dinheiro do planejamento. Eu quero te avisar uma coisa. Irmão, se a tua necessidade é comprar pasta e escova de dente, e talvez Deus esteja falando com alguém. Se a tua necessidade é ter a provisão para a tua própria vida, Deus é capaz, irmão, de te respeitar e te ajudar. Mas eu ouvi Mama Jane falando isso, sei lá, 15 anos atrás e nunca esqueci. Ela disse, Deus, foi ela que disse não, foi Paulo, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele é capaz de suprir, irmãos, em Cristo, cada uma das vossas necessidades. Presta atenção, Deus é poderoso para suprir as tuas necessidades. Olhe para o seu vizinho aí e diga, Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. Se a sua necessidade é comprar pasta, escova e pagar a conta de energia, Deus é poderoso para suprir. Agora eu vou te avisar uma coisa, se a tua necessidade, irmão, se a tua necessidade for crescer o suficiente para ser uma bênção para outras pessoas, se a tua necessidade é cumprir a carreira, irmãos, e executar tudo que Deus te ungiu para fazer, irmãos, não vai faltar nada para o cumprimento do teu chamado, não vai faltar dinheiro na conta, não vai faltar parceria de pessoas, não vai faltar amigos junto com você para te ajudar na hora que a coisa fica feia. Agora, irmãos, a questão é, o que é necessidade para mim? Eu prego isso, irmãos, há tantos anos e Deus não me deixa esquecer. Deuteronômio no capítulo 6, 7, 8, Deus diz para o povo de Israel, e preste muita atenção, porque tem gente com raiva, irmãos, pelo amor de Deus, o povo na internet às vezes fica chateado, está na internet? Um abraço pessoal da internet. O pessoal chega e diz assim, eita rapaz, esse povo só prega bênção. Irmãos, deixa eu te avisar que não precisa pregar maldição não, liga a televisão, vê o jornal, irmãos, tem jornal que pinga sangue aí, vai lá. Maldição já tem aí. Eu tenho uma má notícia para você que não gosta de boa notícia. Evangelho é boas novas. Deus abençoou. Irmãos, Deus cria o homem em Gênesis 1, a primeira coisa que Ele faz depois de criar, Ele cria, Ele diz, o que é que eu vou fazer agora com ele? Recebe tua bênção. Abençoa o homem. Mas às vezes a cabeça da gente, irmão, está tão ligada ainda com esse pó, que tem gente que acha ruim. Eu não estou falando que não tem confronto, uma mensagem como essa é para confrontar mesmo, irmãos. Se está parado, se está sem fazer nada, se só pensa em si, irmão, você não entendeu ainda o que é o Evangelho de Cristo. Pronto, já queria teu confronto, toma o teu confronto aí agora. Mas Deus disse para o povo de Israel, se vocês me ouvirem e me obedecerem, pela fé, eu vou colocar vocês
em cidades grandes que vocês não fortificaram. Eu vou colocar vocês em casas grandes que vocês não construíram. E eu vou dar para vocês lagares, vinhedos que vocês não plantaram. Isso não é a lei da semeadura, não. A lei da semeadura é: eu planto e eu colho. O que o povo de Israel plantou? Esse é outro conceito, irmão. Eu não estou falando que semeadura e colheita não funcionam, não. Pelo amor de Deus, isso aí está estabelecido. Mas o que eu estou falando aqui é de um conceito, que é mais do que um conceito. É graça. Graça. Sabe o que é graça? É você receber uma coisa que você não merecia. É quando você colhe algo que você não plantou. Você simplesmente é alvo da bondade e da misericórdia inexplicável, que se alguém fizer uma entrevista com um anjo, me explica aí por que Deus fez isso. O anjo vai dizer: rapaz, o chefe é assim. Tem o caminho bem certinho aqui, mas do nada, às vezes, ele manifesta bondade que a gente não sabe explicar. Irmãos, Deus diz para o povo de Israel: agora eu vou te perguntar, para que morar numa casa grande se você quer morar sozinho e não vai dar abrigo para ninguém? Para que uma vinha grande se você só quer pensar naquilo que é confortável, no meu conforto, no meu comodismo? Deixa eu te falar, irmãos, está na hora da gente trocar, rasgar esses cálculos de uma vez por todas. Irmão, ser igreja não é vir para a igreja no domingo à noite. Eu posso te dizer, você está ungido para fazer a diferença onde você está, desde que você esteja pronto para compartilhar o que você tem. Pastor, o que eu tenho é muito pequeno. Deixa eu te falar, irmãos, tem uma senhora chamada Dorothea Trudel. Eu gosto muito de pensar nela. Essa senhora, ela tinha crescido com o pai dela lendo um texto da Bíblia para ela, Tiago 5, versículo 14. Se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Eles vão até essa pessoa, vão ungir o enfermo com óleo, fazer a oração da fé, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Era o único texto que ela conhecia. E alguém que trabalhava para ela ficou doente, pegou a praga, e todo mundo sabia que quem pegava a praga ia morrer, irmãos. Não tinha mais destino, não tinha mais futuro. Mas aquela mulher disse: a única coisa que eu sei é esse versículo, traz esse rapaz para cá. Ela aplica o óleo sobre ele. Irmãos, eu não sei que óleo foi não, ela não tinha um óleo específico, um óleo maravilhoso, um óleo diferente dos outros, pode ter sido até óleo Singer. A questão era a obediência. O que eu sei é isso, pois toma o que eu sei. Irmãos, aquele rapaz foi levantado, a floricultura dela fechou, porque ela não teve como ficar vendendo flor, quando tinha gente sendo curada sem parar na casa dela, e ela abriu uma casa de cura, quando ninguém sabia nem que isso existia. E talvez, irmãos, teologicamente, ela não ia conseguir explicar por que estava acontecendo, mas eu vou te explicar teologicamente o que acontece. Quando você pratica o que você sabe, Deus entra em manifestação e faz por você e através de você o que você jamais faria na tua habilidade. Agora o problema, irmãos, é que a gente quer que comece grande demais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Tem um homem chamado John D. Lake. Ele viveu no século passado, irmãos, numa cidadezinha, acho que o nome era Spokane. Eu não lembro qual era o estado dele, mas a cidade era Spokane. Esse homem, irmãos, começou a pregar cura. Mais de 100 mil pessoas passaram nas salas de cura que ele tinha lá. Deixa eu te falar o que foi que aconteceu. No ano em que ele estava no auge do ministério dele, Spokane foi considerada a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Por quê? O que é que ele tinha de mais? Irmãos, ele não tinha de mais, ele tinha o suficiente para aquele momento. E deixa eu te avisar, você já está ungido, você é a resposta. Viva o evangelho, compartilhe o evangelho que você tem, meu irmão. Para de olhar para cima e esperar que alguma coisa mais vai cair. O que tinha de vir já veio. Eu sei que Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Tem uma parábola, eu não vou explicar tudo, que é cheio de coisa. Mateus 25, Jesus está falando com os judeus, Jesus está falando com os discípulos que tinham aquela mentalidade ali, e ele começa a falar algumas parábolas relacionadas ao comportamento dos judeus na sua segunda vinda. Mas existe um princípio que a gente consegue extrair da parábola dos talentos. Quando ele diz, irmãos, que um senhor estava lá, se ausenta, e antes de se ausentar, ele dá um talento para um. Talento é uma medida financeira, tá? É um dinheiro.
cara, toma aí R$100. O outro, ele deu 2 talentos. Para o outro, ele deu 5 talentos. Depois ele foi embora e passou um tempo longe. Quando ele voltou, ele chegou para o que tinha 5 e perguntou: o que é que tu fez? Eu peguei o teu talento, eu multipliquei esse talento e agora tem 10. O outro que tinha 2, eu peguei o talento, multipliquei o talento, agora eu tenho 5. E o que tinha 1? Rapaz, o senhor não sabe, bicho, aqui está meio perigoso, eu dei uma pesquisada, não é uma época boa de você tá. Irmãos, eu vou te avisar uma verdade: se você estiver esperando uma época boa para fazer as coisas acontecerem na sua vida, é possível que você fique esperando essa época boa a vida inteira e nunca faça nada com o projeto e com o plano que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te falar, irmãos, eu nunca fiz um torneio disso, mas eu sou uma das pessoas que melhor sabe jogar bolinha de papel molhada pelo canudo e acertar o alvo. Estou te dizendo, eu nunca tive a oportunidade de ir para um torneio de zarabatana de bolinha de papel molhada. Mas eu sou talentoso. No que isso afeta a tua vida hoje à noite? Nada, não sei nem por que eu estou dando esse exemplo, não. Mas entenda aqui uma coisa. Talvez, você consiga notar talentos em você que talvez não façam sentido nenhum. E eu vou te avisar uma coisa interessante: o talento em si, ele não traz satisfação plena. Mas quando Deus, ele estava pensando em você, ele não pensou num talento para colocar em você, ele pensou em um propósito. Quando você cumpre o propósito da sua vida, irmãos, uma alegria e uma paz vão brotar em você. E eu vou te avisar, às vezes pode ser que você se sinta talentoso para fazer o que você deve fazer ou não. Mas tem pessoas que pegam os talentos e as habilidades que elas têm e tudo que ela faz, irmãos, é jogar bolinha de papel com um canudinho para ter um nível de satisfação pessoal. Mas Deus está falando para pessoas aqui hoje à noite: quando você decidir trilhar o propósito, talentos que você não imaginava vão brotar em você. Mas mais importante do que a recompensa que você vai receber exteriormente das pessoas, porque é muito bom quando as pessoas reconhecem o nosso talento. Está comigo, irmãos? Existe um galardão que ele é externo, visível, exterior. E quando as pessoas vivem a vida delas com um pensamento só em receber esse galardão exterior do reconhecimento, irmãos, é possível viver uma vida muito miserável esperando o reconhecimento das pessoas. Mas a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, sobre um tipo de testemunho que Deus dá a respeito de alguém. Esse tipo de testemunho positivo, irmãos, vai te fazer ser alvo de tanta paz e tanta alegria, que não importa muito o que estão dizendo ao teu respeito. Deixa eu te falar, irmãos, às vezes o que as pessoas falam conta tanto, importa tanto, porque a gente ainda está com a nossa satisfação conectada ao lugar errado. Eu estou pregando para mim hoje à noite, estou deixando você ouvir, tá certo? Um irmão uma vez veio me pegar aqui para me levar para um determinado lugar, para fazer uma determinada coisa. Eu estou fazendo isso para ninguém identificar nada, tá certo? Mas eu lembro, irmãos, que quando eu estava passando nesse posto aqui, irmãos, foi exatamente aqui. Não importa se o irmão está aqui ou não está. Vocês estão vendo, está tudo nebuloso na minha história. O irmão ia me levar, na época, irmãos, que lançaram o gás natural, assim, que ficou famoso o gás natural. Tinha uma chavinha lá que ficava embaixo do volante do carro. Aí o camarada vinha, aí a gente começou a andar, e eu olhei, irmãos, eu gosto de dirigir, então eu fiquei prestando atenção
painel e eu vi que a luzinha da gasolina estava acesa. Eu disse: ei, lindão, quer parar? Para aqui no posto que eu queria comprar um picolé. Encostou, na hora que encostou, eu chamei o frentista, eu disse: ei, enche o tanque. Ele: não, de jeito nenhum, o senhor não, o senhor não entendeu não. Peraí, rapaz, ó, tá vendo essa chavinha? Essa chavinha liga e desliga, ela muda o combustível. Ali é gasolina, agora é gás natural. Aqui é gasolina, gás natural. Não quero gasolina não, a gasolina que tem é só para ter a gasolina. Tá bom, depois dessa ministração todinha, peguei meu picolé e a gente andou 15 quilômetros e o carro parou no meio do caminho. Aí eu disse: ei, bicho, tá parecendo pane seca. Eu não sou mecânico não, mas o carro fez. Ele disse: eita, rapaz, na hora que eu fui mostrar para o senhor a mudança aqui do combustível, eu deixei ligada na gasolina, acabou-se. Ficou parado, irmãos. Prejuízo, vergonha de torar que ele ficou. Se ele está aqui ou não, não sei. Mas eu vou te dizer, irmãos, como é triste ver alguns irmãos parando com pane seca. O combustível da vida dele está conectado à aprovação das pessoas. Mas, irmãos, eu vou te avisar hoje à noite. Deus quer te lembrar. Ele é suficiente. Fazer para Ele é suficiente. Se o povo vai reconhecer ou não vai reconhecer é outra história. Mas eu quero te dizer, Paulo lá em Filipenses no capítulo 4, sabe o que ele estava dizendo para os irmãos? Eu sei ter, sei não ter. Eu sei comer bem, sei ficar com fome, sei manjar. Eu sei passar por situações confortáveis e situações desconfortáveis. Mas, rapaz, eu aprendi a colocar minha alegria em um lugar secreto, que eu não vou dizer facilmente. Em outras palavras, eu descobri o segredo de viver feliz. Irmãos, quando o pastor Bud vinha, eu já estou finalizando, tá? Fica tranquilo. Quando o pastor Bud via uma pessoa, irmãos, que estava com a cara emburrada, chateada, aquela cara de crente gato velho, sabe como é, irmãos? Essa é minha igreja, eu gosto que fique desse jeito, não pode mudar no meu assento, eu não posso mudar de departamento. Às vezes, para fazer alguma mudança, é mesmo que extrair um dente sem anestesia. Ele dizia: certamente, aquela pessoa está fora da vontade de Deus. Porque, irmãos, fazendo a vontade de Deus, você é alvo de tanta satisfação, tanta alegria, tanta plenitude, tanta realização. Irmãos, existe um prazer que você precisa descobrir, o de ter o testemunho de aprovação de Deus sobre o que você está fazendo. Quando, pastor, eu vou fazer isso? Não precisa de muito. Irmãos, eu ouvi alguns anos atrás a irmã Ladona pregando lá em... Ladona é filha do irmão T.L. Osborne. E Ladona estava pregando lá em Brasília e alguém perguntou para ela, na verdade ela disse que ouviu o pai dela pregando para um rapaz, que chegou para ele e disse assim: irmão T.L. Osborne, eu quero descobrir qual é o propósito da minha vida, qual é o meu ministério. E ele disse assim para ele: rapaz, faça o seguinte, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo que você vê Jesus fazendo, faça e você já descobriu o seu ministério. Está calado aqui hoje à noite, viu, irmãos? Os irmãos estão muito meditativos, né? Servir a Deus vai trazer colheitas para a eternidade, mas servir a Deus vai trazer colheitas para agora. Tem recursos para chegar na tua mão, tem provisão para a sua alma, tem conserto, irmãos, para a sua personalidade quebrada. Quando você parar de pensar na sua fome pessoal e começar a servir outras pessoas. Jesus disse, irmãos, sobre uma parábola, uma outra parábola. Ele disse para o rapaz assim: olha, deixa eu te avisar, se você não for fiel com as coisas de outras pessoas, muito provavelmente você nunca vai encontrar aquilo que propriamente é seu. Seja fiel em servir aos outros. Irmão, Jesus em João no capítulo 17, ele disse para eles assim: olha, eu tenho transmitido, falando para Deus, prestando conta da vida deles: Senhor, eu tenho transmitido a tua glória para eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Irmãos, há uma glória que traz unidade para a igreja.
essa unidade da igreja faz com que a gente possa cumprir o propósito para o qual a glória foi enviada. Na unidade, o Senhor ordena a bênção. Eu vou te falar mais. No livro de Atos diz que a igreja, irmãos, era uma, o coração, a alma. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que sobre eles havia uma graça tão abundante que ninguém tinha falta de nada. Pastor, como é que a gente vai fazer para a igreja, para ninguém ter falta na igreja? Eu vou te dizer, irmãos, sirva aos outros com o dom que você tem, e Deus não vai deixar faltar para você. Eu vou finalizar com isso. Lembra daquele tempo da multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos? Jesus chega para a multidão inteira e pergunta: ei, onde é que vocês vão comprar comida para esse povo? E os discípulos ficam pensando: onde é que a gente, nem se a gente encontrasse uma padaria top, a gente não ia conseguir comprar para tanta gente aí, que eles não iam ter pão pronto para todo mundo. Jesus pergunta: o que é que você tem? Hoje à noite, irmãos, talvez você esteja muito consciente do que não tem, mas eu te pergunto: o que é que você tem na sua mão? Moisés teve aquele cajado, irmãos, o mar se abriu. Talvez o que você tem é sal na sua mão, joga na água. Talvez o que você tem, irmãos, é um desejo de fazer alguma coisa. Você nem sabe exatamente o que é Deus. Mas eu quero te dizer, irmão, não desperdiça a unção que foi derramada sobre a tua vida. Você está ungido. E essa unção é para servir os outros e não para ser servido. Jesus disse: o que é que tem aí, irmãos? E acharam, eu penso teologicamente, depois de muito estudo, que aquele rapaz era um gordinho, irmãos, que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Se fosse um cara fit, era 5 peixes e 2 pães. Era menos carboidrato, uma coisinha. Mas diz que ele pega, irmão, 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graças. Obrigado, Pai. Ambiente de rendição a Deus. Sim, irmãos, a gente começa olhando para cima nesse aspecto. Mas ele disse agora: uma vez que foi dado graças, rapaz, se levante e compartilhe. O que é que você tem hoje à noite que pode dar para alguém? Deus não está pedindo o teu tudo não, irmãos. Deus está pedindo a prontidão do teu coração de dar. Sabe o que é que Ele vai fazer? Irmãos, o poder de multiplicação entra em operação quando você primeiro estende a sua mão. Os discípulos deram, irmãos, enquanto eles davam, nunca acabava, nunca faltava. Nenhum discípulo saiu com fome daquele dia, sabe por quê? O que sobrou para eles foram 12 cestos cheios. E Deus está dizendo para você hoje à noite: eu tenho esse lugar de satisfação plena para você. Ele disse para os discípulos: vocês vão pedir, vão receber, sabe para quê? Para que a tua alegria seja completa. O que é necessário para que a tua alegria seja completa hoje à noite? Irmãos, essa mesa já providenciou, Jesus já fez por você. Agora que tal, irmãos, você pegar essa chave pequena? Que chave pequena é essa, pastor? O que você tem na sua mão? Irmãos, eu vou te dizer, milagres, eu estou falando sobre cura, milagre, prodígios, irmãos, estão para acontecer nesse lugar, nesses dias, e talvez não vai acontecer por meio das mãos que você esperava, talvez vai acontecer através de você, talvez vai acontecer quando você começar a abrir a sua boca, e você entender uma coisa: o poder não está em quem tem a visão, mas em quem concedeu a visão. O poder para transformar o cemitério em exército não estava em Ezequiel, estava em Deus, que disse: fala as minhas palavras. A fonte do sobrenatural já liberou o que você precisa, meu irmão. Agora o que você precisa dizer é sim para o Senhor: Pai, eu vou viver o teu chamado para a minha vida. Como você vai fazer isso? Irmãos, compartilhando o que você tem, e não vai faltar, vai multiplicar, vai sobrar, o sobrenatural vai entrar em operação, você vai ter dificuldade de explicar, talvez você seja o primeiro a ser vítima de alguma bênção que você está crendo aí, irmãos, mas Deus está dizendo: eu não tenho problema de compartilhar com você provisão sobrenatural, desde que o seu coração não esteja na coisa. Hebreus 11:6, ele diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Ele não disse, irmãos, que é galardoador de quem busca bênção. Eu me torno galardoador dos que buscam bênção. Não é isso que o texto diz. Diz que ele se torna galardoador dos que o buscam. Quantos estão prontos para fazer essa consagração hoje à noite? Queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Eita, meu Deus do céu. Talvez você está pensando, rapaz, eu queria tanto uma palavra específica para mim hoje à noite. Irmãos, a palavra foi bem específica para você hoje à noite. Reaja, olhe para o seu vizinho e diga, reaja. O poder já chegou, irmãos. O sobrenatural já está batendo na porta, dizendo, é só tu falar, eu vou fazer. Deixa eu te falar, irmãos, esses dias eu participei de um culto de cura que me deixou empolgado demais. Uma irmã disse assim, pastor, pode vir aqui em casa? Eu disse, posso. Irmãos, quando eu cheguei lá, a irmã tinha feito uma arapuca para mim, eu não sabia. Ela chamou todo mundo que estava doente, irmãos. Disse, ó, ele vai lá em casa. Irmãos, tinha doente lá, com força na casa da mulher. Eu pensando que ia ser uma conversa assim, ela disse, não, é porque o pessoal está doente aí, prega aí, pastor. Tá bom, preguei, irmãos, cansado, tinha feito um monte de coisa durante o dia, estava meio cansado, preguei rapidinho. E a irmã começou a entregar assim, ó, ei, pastor, tá vendo aquele homem ali, ó, meu irmão, o ombro dele desligou, não funciona mais. Precisa de uma cirurgia. O senhor pode orar por ele? A mulher estava entregando os amigos dela, irmãos. O irmão dela, o trabalho dela foi, ó, ele aqui. Cheguei lá, disse, o senhor crê? Creio. Irmãos, do jeito que eu estou falando aqui com você, não estava sentindo nada, não era um culto de cura. Eu disse, eu vou orar, em nome de Jesus, ombro, volta normal, tal. Sentei, irmãos, eu sentei. Ela disse, não, pastor, peraí, ora pela mulher dele, está com o joelho estourado, os dois joelhos, andando de muleta. Tá bom, eu oro, em nome de Jesus, joelho da irmã, volta ao normal em nome de Jesus. E me sentei, que eu estava querendo era me sentar. Ela disse, não, peraí, pastor. Fulana, traz tua filha aí. A menina, irmãos, com as feridas nos pés, nas pernas. Estava inchado, a médica tinha dito, a mãe estava chorando, dizendo, eu cheguei do consultório lá, a médica disse que se não melhorar em 5 dias é internação e vai ter um processo aí. Disse para a menina, senta aqui do meu lado. Ela sentou do meu lado, eu disse, em nome de Jesus, restaura aí, seja curada. Orei por mais algumas pessoas, irmãos, daqui a pouco, o senhorzinho que estava com o braço desligado, que tinha sido totalmente desligado, disse, aí pastor, aqui ó, isso aqui ó, o médico disse só fazer isso aqui com cirurgia, irmãos, rodando o braço. Sabe, eu não estava num culto, não era um ambiente de culto, domingo à noite, irmãos, com a mesa da ceia, não. Mas eu vou te dizer, você está ungido para ser a resposta. Não complica não, só entrega o que você tem. É um peixe e um pão. Entrega o peixe e o pão. O que eu tenho? Uma oferta. Entrega a oferta. O que eu tenho é uma provisão de uma palavra de Deus. Entrega a palavra de Deus. Agora, irmãos, está na hora da gente parar de estar ungido para se sentar. A gente está ungido para andar por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Você vai ver se o sorriso não volta para o teu rosto. Irmãos, daqui a pouco a mulher dele esquece que estava com o joelho estourado e vai lá dentro buscar água sem a muleta. Mas se vai a mulher andando. Eu disse, ei, o joelho estourado. Ixi, foi mesmo. Mas foi, não é que deu certo aqui. E aí, irmãos, enquanto falando com ela, passa a menina que estava com os pés inchados sem conseguir andar. 50 km por hora. Eu vou te perguntar, tu vai querer ficar no barco ou tu quer sair do barco? Irmãos, está na hora da gente sair do barco e provar do sobrenatural. Você nunca vai saber o que poderia ter acontecido com a sua vida se você tivesse saído do barco, se tu tivesse ficado dentro. Eu sei que hoje é fácil demais falar mal de Pedro. Pedro começou a naufragar, mas o bicho saiu do barco, irmãos, ele andou sobre a água. Rapaz, fica de pé hoje à noite, irmãos. Aí, a gente vai orar aqui, vai distribuir a ceia do Senhor. Pode ficar de pé, não tenha medo não. Deus está operando aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus que responde. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já está em operação. Sabe o que paralisa o sobrenatural, irmãos? Falta de consciência do sobrenatural. O sobrenatural já está lá.
mas eu volto a agir como se não tivesse. Não. Feche seus olhos aí um pouquinho. Eu vou orar por você. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente. Como é que os diáconos? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Irmãos, essa ceia não é uma comemoração triste da morte de Jesus. Mas deixa eu te falar, na Páscoa, o povo de Israel comeu dessa refeição, não dessa, obviamente. Para eles, a ideia era o passar, seria a caminhada de onde eles estavam saindo de debaixo do domínio de Faraó, e agora começariam a caminhar no sentido da terra prometida. Mas irmãos, o sangue do cordeiro foi aspergido para que o espírito de morte não pudesse entrar. E graças a Deus, irmãos, Cristo é o nosso cordeiro pascal. O seu sangue vertido foi para que hoje nós estivéssemos em aliança com Deus. Você não é mais o mesmo. Você não é mais quem você era. Você é uma nova pessoa aliançada com Deus. Agora, irmãos, a carne do cordeiro serviria como alimento, como banquete, para que eles pudessem caminhar e não se cansar. Hoje à noite, irmãos, você pode comer dessa ceia pela fé. É possível, irmãos, fazer o que a gente deve fazer e não envolver fé, e não acontece nada. Mas, irmãos, eu creio que hoje à noite pode ser um banquete preparado para a sua vida, um banquete que vai te dar força e substância, para na segunda-feira você continuar caminhando, na terça-feira caminhando do mesmo jeito, na quarta-feira aumentando a velocidade, na quinta-feira indo onde você deveria ter ido há muito tempo e talvez não foi, talvez pensou que o suprimento vinha de outro lado. E Deus está dizendo para você hoje à noite: meu filho, eu estou te ungindo hoje à noite, para que você seja a resposta. Você é a resposta, você é a resposta. Senhor, qual é a resposta? Deus está dizendo: você é minha arma secreta, você é a minha mão sobre essa terra, você está ungido para ser a minha resposta para esse mundo. E o diabo precisa ouvir, irmãos. Eita! Pai amado, nós te damos graças por esses elementos. Obrigado, Pai, pela unção que está nesse ambiente. Há algo do teu sobrenatural aqui, Pai, e nós não queremos perder por nada. Nós não queremos, Pai, entregar menos do que o Senhor é digno de receber. Mas eu declaro em nome de Jesus um ambiente, Pai, enquanto a ceia do Senhor é ministrada, enquanto nós nos conscientizamos dessa presença, eu declaro curas, milagres, Pai, provisão acompanhando. Pessoas aqui semearam tanto e Deus está dizendo: ei, não está perdida a colheita não, está chegando. Prepara o celeiro, porque ele vai transbordar. Pessoas aqui dizendo: Senhor, eu vou ter que começar do zero. Não, você não tem que começar do zero. A tua colheita não foi perdida, mas é tempo de você dizer sim para o meu chamado. Pai amado, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo privilégio de celebrar essa mesa. Obrigado porque meu Senhor morreu, mas não ficou morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E quem é vivo sempre aparece. Obrigado pelas manifestações de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu sobrenatural se manifestando nessa noite e a partir de hoje à noite na vida dos meus irmãos. Nós te damos graças, Pai. Você está pronto para participar da ceia? Os diáconos, os irmãos podem distribuir. Não, eu tenho que fazer isso. Os diáconos já podem distribuir. Perdão, irmãos, eu matei minha vontade de fazer isso aqui, viu? Aleluia. Mas vamos celebrar o Senhor e em seguida a gente vai cear junto aqui.